O que atletas de Copa do Mundo, Ayrton Senna, Michael Jackson e outras estrelas têm em comum? Para além do talento, todos compartilham um hábito estratégico praticado antes de momentos decisivos, a visualização mental. Essa técnica, que foi pilar na trajetória de gigantes do esporte e do entretenimento, vem ganhando cada vez mais espaço entre pessoas que buscam reduzir a ansiedade e fortalecer a autoconfiança diante de desafios profissionais e pessoais. À medida que a Copa do Mundo de 2026 mobiliza bilhões de espectadores, um detalhe menos visível da preparação dos jogadores desperta o interesse de especialistas em comportamento humano, o treinamento mental. Antes mesmo de pisarem no gramado para as partidas mais importantes, muitos atletas recorrem à visualização para antecipar cenários e blindar a mente contra a pressão. Ao longo das últimas décadas, ícones como Ayrton Senna, Michael Phelps e Michael Jackson descreveram o uso constante dessa prática para se prepararem para o auge de suas carreiras. O objetivo nunca foi adivinhar o futuro, mas reduzir a incerteza e aumentar a sensação de controle. Como explicam especialistas, ao desenvolver essa segurança interna, o cérebro diminui o estado de alerta constante, passando a funcionar com muito mais equilíbrio. O tema, inclusive, voltou aos holofotes com o lançamento de cinebiografias que reacenderam o debate sobre a disciplina e os métodos de preparação desses grandes nomes. A ciência corrobora a eficácia do método. Pesquisas sobre ensaio mental e imagética mostram que a visualização contribui para a melhora da concentração, da coordenação motora e do controle emocional sob pressão. A técnica, que saiu dos centros de treinamento de alto rendimento, hoje é peça-chave em programas de educação, desenvolvimento pessoal e ambientes corporativos. A lógica é simples: ao se ver enfrentando uma situação com confiança, o indivíduo reduz a resistência mental e fortalece a percepção de sua própria capacidade. Para quem deseja praticar, a recomendação é clara: escolha uma situação que cause ansiedade, imagine o cenário com o máximo de detalhes possível, visualize comportamentos seguros e, fundamentalmente, associe essa experiência a emoções positivas. Afinal, antes de um gol decisivo, de uma medalha olímpica ou de um espetáculo histórico, muitos dos maiores nomes de nossa era garantem: eles já haviam vivido aquele momento diversas vezes, dentro da própria mente. Esta abordagem é um dos pilares da trajetória profissional de uma das maiores referências no tema, treinadora mental, psicanalista, cientista e pesquisadora nas áreas de física quântica e neurociências. Autora best-seller com 11 livros publicados e mentora de mais de 300 mil alunos em 50 países, ela é a criadora do método Holococriação de objetivos, sonhos e metas. Sua formação inclui estudos com nomes de peso como Jean-Pierre Garnier Mallet, Tom Campbell, Greg Braden, Bob Proctor, Joe Dispenza, Bruce Lipton, Deepak Chopra e Tony Robbins. Além de ser multiplicadora do ativismo quântico de Amit Goswami e certificada pelo Instituto HeartMath, ela é a única trainer de Joe Vitale no Brasil e a mente por trás da técnica Hertz marca registrada, reprogramação da frequência vibracional, uma metodologia que já impactou a vida de mais de 3 milhões de pessoas ao redor do mundo. É fascinante como, ao olharmos para essa notícia, percebemos que o sucesso não é apenas uma construção de músculos, horas de treino físico ou oportunidade, mas sim uma arquitetura puramente mental. Quando falamos da Elaine Ourives, a pessoa citada como referência central nesse campo, estamos falando de uma trajetória que começou muito longe dos palcos de grandes palestras ou do sucesso estrondoso de seus best-sellers. Nascida em Chapecó, Santa Catarina, Elaine teve uma vida marcada, em seus primeiros capítulos, por desafios que muitas vezes nos fazem questionar a própria realidade e a capacidade de superação. Antes de se tornar essa autoridade que hoje estuda e ensina a neurociência aplicada à cocriação, ela enfrentou episódios que, para a maioria das pessoas, seriam o fim da linha. Estamos falando de alguém que passou por situações de extrema vulnerabilidade, incluindo episódios de tentativa de suicídio e uma série de diagnósticos médicos que, na época, pareciam decretar um futuro muito limitado. Foi justamente no fundo do poço que ela começou a buscar respostas em áreas que, naquele momento da sua vida, pareciam distantes: a física quântica e o funcionamento da mente humana. A trajetória da Elaine é um exemplo clássico de como a dor pode ser transmutada em método. Ela não começou ensinando, ela começou curando a si mesma. Ao mergulhar em estudos profundos com nomes que são pilares no desenvolvimento humano e na espiritualidade científica, como o Dr. Joe Dispenza com sua neurobiologia, Bruce Lipton, trazendo a biologia da crença, e o ativismo quântico de Amit Goswami, ela não estava apenas colecionando diplomas ou certificações.
Ela estava construindo uma ponte entre o que chamamos de ciência de ponta e a aplicação prática no cotidiano de pessoas comuns. A técnica Hertz, por exemplo, que ela desenvolveu, é o resultado dessa intersecção. É muito interessante notar como essa metodologia de reprogramação vibracional se conecta diretamente com a notícia que acabamos de ouvir sobre a visualização mental de atletas como Ayrton Senna ou Michael Phelps. Se você parar para analisar a vida do Senna, ele era um mestre na visualização. Ele descrevia em entrevistas famosas como conseguia sentir a vibração do carro, o traçado da pista e até o barulho do motor na sua mente, antes mesmo de entrar no cockpit. O que a Elaine faz, ao ensinar a visualização e a reprogramação de frequência, é democratizar esse superpoder. Ela tira esse recurso do domínio exclusivo dos gênios do esporte ou de estrelas como Michael Jackson, que, vale lembrar, também utilizava técnicas de mentalização intensa para coreografar cada movimento de seus shows complexos, e coloca nas mãos de quem está tentando mudar de carreira, superar um trauma ou simplesmente encontrar um novo propósito. O que mudou na trajetória dela é notável. No início, a Elaine era vista por muitos como uma visionária excêntrica, alguém que falava sobre coisas que a ciência tradicional demorou a validar. Hoje, com o avanço da neurociência, o que ela pregava há anos sobre o poder da intenção e a plasticidade cerebral é cada vez mais aceito e estudado. Ela deixou de ser uma voz isolada para se tornar uma educadora com mais de 300 mil alunos espalhados por 50 países. É uma mudança de patamar que diz muito sobre o momento em que vivemos. A sociedade está cansada de soluções superficiais e está buscando entender a mecânica por trás dos resultados. Quando ela cita mentores como Tony Robbins ou Bob Proctor, ela está bebendo de uma fonte que estuda o sucesso humano sob a ótica da repetição e da crença, mas ela imprime a isso um toque pessoal muito brasileiro, muito prático e, acima de tudo, muito resiliente. Eu, particularmente, olho para esse cenário e vejo algo muito positivo. Existe uma tendência por vezes de olhar para a televisão brasileira ou para os grandes meios de comunicação e achar que o debate está sempre estagnado em polêmicas vazias. Mas quando vejo um assunto como a neurociência da visualização ganhando esse espaço, sinto um certo alívio. Na minha visão, o que a Elaine e outros pesquisadores dessa área trazem é um convite à responsabilidade individual. Não é sobre o pensamento positivo, ingênuo, aquele de quem apenas espera que as coisas aconteçam enquanto se olha no espelho. É sobre o treinamento mental que é exaustivo, que exige disciplina e que, como vimos na notícia, é exatamente o que diferencia um campeão olímpico de um atleta comum. É claro que toda essa trajetória não é isenta de questionamentos. O campo da física quântica, quando trazido para o desenvolvimento pessoal, sempre gera debates intensos e até críticas da comunidade científica mais conservadora. Mas, pessoalmente, acredito que o sucesso de alguém que impactou mais de 3 milhões de vidas não pode ser ignorado. O que ela faz é traduzir conceitos complexos para uma linguagem que a dona de casa, o estudante ou o executivo conseguem aplicar no dia a dia. Isso é um mérito inquestionável. Ela conseguiu transformar a dor de um passado difícil em um laboratório vivo de superação. A correlação entre o que ela ensina e o que os atletas de elite fazem é direta. Quando ela fala em holococriação, ela está basicamente ensinando o cérebro a não distinguir o que é real do que é imaginado com intensidade emocional. O cérebro, biologicamente, reage da mesma forma. Se o Senna visualizava a vitória e isso alterava a química do corpo dele, preparando-o para o esforço, o aluno da Elaine que faz o mesmo para um objetivo profissional está, na verdade, fazendo um treino de alta performance para a vida. É uma democratização do alto rendimento. A trajetória dela, de uma mulher que superou limites médicos e psicológicos, valida o método que ela vende. Ela é o próprio case de sucesso do que ensina. No final das contas, o que esse momento representa para a história dela, e para o público em geral, é uma virada de chave. Saímos da era em que acreditávamos que o sucesso era sorte ou destino, e entramos na era em que a ciência confirma que a nossa mente é uma ferramenta moldável. Ver a Elaine Ourives hoje, consolidada como uma das maiores treinadoras mentais do Brasil, é um lembrete de que todos nós temos esse hardware à disposição. A diferença entre quem apenas assiste a história e quem a escreve, seja no esporte, na arte ou no mundo corporativo, é justamente o quanto de tempo e dedicação essa pessoa investe no seu treinamento mental. Ela teve a coragem de ser a pioneira em um nicho que hoje é tendência mundial, e o seu legado vai muito além dos livros. Ele vive na mudança de mentalidade de cada aluno que, ao fechar os olhos e visualizar seu sucesso, entende que já deu o primeiro passo para alcançá-lo.
É um trabalho impressionante, que nos obriga a olhar para dentro com muito mais seriedade e, por que não, com muito mais esperança de que podemos, sim, redesenhar nossa própria realidade. É sério? Você estava pensando em sair sem deixar um like ou um comentário? Ai, não, né? Tô te cobrando nada. Tô só te falando. Deixa alguma coisa, deixa um rastro. Você já viu esse vídeo e curtiu, e você tem que me agradecer de alguma forma. Bom, claro, você é livre, mas eu vou continuar fazendo vídeo. Eu gosto. Eu vou continuar postando notícias e você vai acabar assistindo outro vídeo meu. Uma hora eu te convenço, certo? Ou então você já se dá por convencido e já se inscreve logo de vez. Faz o trio, inscrição, comentário e like. Ô, felicidade danada!